Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. Qual que é a importância para o senhor poder voltar a enxergar direito? Isso é tudo na vida, né? Se a pessoa já não enxergar. Mato Grosso em ação. Hoje você confere comigo mais uma caravana da transformação, agora aqui em Alta Floresta. Que nós aqui estamos no extremo norte do Mato Grosso, mas não estamos desprezados pela administração do nosso governo do estado. Com esta edição, a caravana chegou a mais de 20 mil cirurgias oftalmológicas. E que eu estou enxergando aqui para todo mundo ver, ó. É real isso aqui. Então não duvida não, é uma coisa muito real. Nunca teve um governador que tivesse essa qualidade no Mato Grosso de fazer esse trabalho. Olha, é uma estrutura fabulosa. A caravana é transformação. E quando a transformação acontece, o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Governo de Mato Grosso. Olá, você sabia que existe tráfico de pessoas em Mato Grosso? Não é coisa de filme, não. E, na verdade, uma das grandes preocupações é que muitos casos nem são notificados, mas é uma realidade. Vamos conversar hoje com o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso, Ney Alexandre de Brito Costa, sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já explicar um pouquinho o que significa hoje essa situação, tráfico de pessoas. Olha, o tráfico de pessoas é um crime, né? Se a gente for buscar aí a nomenclatura tráfico, é o comércio ilegal, então seria esse comércio ilegal de pessoas. É uma realidade aqui no estado do Mato Grosso. Eu, como auditor fiscal do trabalho, milito na área e é um problema que ele tem várias frentes. Ele se caracteriza pelo trabalho escravo, pela exploração sexual, pelo tráfico com objetivo de doação de órgãos ilegal, né? A adoção ilegal. Então, no que diz respeito à exploração laboral, aqui no estado do Mato Grosso, nós temos uma realidade cruel. Esse ano, por exemplo, já tivemos quase que 60 pessoas resgatadas, foram 58 exatamente. Então, é um problema que é real. Que situações você já acompanhou disso? É mais mesmo o trabalho similar a escravo nas fiscalizações? Nas fiscalizações, como eu sou auditor fiscal do trabalho, o que a gente verifica é essa analogia, né? A competência para a caracterização do trabalho análogo ao escravo é do auditor fiscal do trabalho. Então, no nosso dia a dia, a gente faz a verificação de locais de trabalho que muitas vezes, infelizmente, acontece de encontrar pessoas em estado de degradância que atendem à tipificação legal lá do Código Penal. Mas o estado do Mato Grosso, ele possui hoje um comitê. Aliás, desde 2012 foi criado um comitê que se chama um comitê de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. E
eu faço parte desse comitê na coordenação dele, e lá a gente também verifica que existe um problema muito presente, muito real em relação à exploração sexual. Então, de meninas e de jovens que por diversos motivos, caem nessa ciranda. Que tipo assim de situação acontece nesse caso, por exemplo, né? Em que as meninas são assediadas? O que é considerado uma situação em que ela pode ser vítima de tráfico? Tem algum tipo, digamos... Olha, o tráfico de pessoas, ele tem uma nuance que ele lida com aquilo que é mais crucial para o ser humano, que é você sonhar e querer melhorar de vida. Então, no momento em que você é aliciado, muitas vezes você nem sabe, a vítima ela não se sente traficada, porque ela está comprando a ideia de que vai melhorar de vida, que vai de alguma forma crescer profissionalmente, ou enfim. São meninas que se encontram numa situação de vulnerabilidade, ou econômica ou social, e que por um sonho de trabalhar fora, um sonho de ganhar mais dinheiro, acaba fazendo carreira de modelo. Ainda porque a gente ouve muito, né, esse tipo de situação, então realmente ainda existe. Existe. Inclusive, promessa, né, que promessas das mais diversas. Inclusive, recentemente, aqui em Cuiabá, a Delegacia Especializada Dedica, o delegado Daniel conseguiu fazer um trabalho de investigação, através de denúncia que veio da rede de proteção, onde meninas estavam sendo fotografadas aqui no entorno da Arena Pantanal. Imagine, fotografadas com aquela promessa de serem modelos, essa coisa toda, e depois o que se verificou é que aquilo ali era objeto de exploração sexual. Não é? Então, não existe nada de graça, né? O que a gente percebe é que as pessoas ainda têm a ilusão de que vão conseguir galgar grandes coisas, e infelizmente os aliciadores eles sabem atingir como conseguir convencer, né? Cada uma dessas pessoas. Eles vão no sonho. Para quem não sabe, a Dedica é a Delegacia da Infância e da Adolescência, né? Aqui, de atuação específica nisso, né? Ney, como que as pessoas, os pais, por exemplo, eles podem fazer para perceber essa situação? Porque o adolescente, claro, ele é muito sonhador, ele quer, né? Então, assim, o que fazer para evitar, né? Procurar a internet, se quem está oferecendo realmente é uma empresa idônea, que tipo de cuidados devem ser tomados nesses casos? Olha, a gente prega muito a questão da conscientização no ambiente escolar, e inclusive é um trabalho que, quando a gente conversa com as assistentes sociais, com os psicólogos, esse mês agora, que é um mês que a gente está abrindo uma campanha chamada Coração Azul, a gente vai fazer um trabalho sobre essa abordagem junto a autoridades governamentais, servidores públicos, pessoas que estão na ponta, que estão no SUS, que estão nas escolas, educadores, para conscientizar. Não tem outra forma. A única forma que você tem de coibir que algum filho seu seja aliciado é conversando. Não tem outra maneira de você conseguir inibir a prática disso aí, porque é um crime tão difícil, é tão subnotificado e mal tipificado, porque o aliciador, ele pode ser qualquer um. O aliciador eu posso ser um aliciador, você pode ser uma pessoa comum, pode ser um conhecido, né? Um tio, um vizinho, aquela pessoa que diz, mas você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, por que você não vai? Você é tão bom, você é tão bonito, você tem tanta habilidade, e aí acaba levando você por um caminho que pela proximidade, pela relação íntima, você não vai desconfiar nunca que aquilo é mecanismo de aliciamento, né? A única forma que nós vemos de fazer um combate efetivo é com a conscientização do jovem adolescente. O controle que os pais poderiam fazer seria em relação a essas condutas. O celular é uma arma muito perigosa. O celular, as redes sociais, elas têm que ser de certa forma monitoradas pelos pais, né? Então esse cuidado
esse cuidado, essa atenção de saber com quem está falando, por que está falando, é que tem que ser monitorado. Por que existe essa subnotificação que vocês constatam tanto? Existe ainda medo das pessoas ou é desconhecimento? Acredito que as duas coisas, né? A questão da subnotificação, ela se dá pelo desconhecimento, o tráfico de pessoas, talvez a nomenclatura leve sempre a gente a remeter o problema como se fosse o tráfico internacional de pessoas. Então, quando a gente fala de tráfico, a gente está falando da exploração de uma pessoa por outra, de um ser humano por outro. E essa exploração ela não precisa acontecer entre países, ela pode ser no âmbito regional, pode ser entre cidades. O desconhecimento, ele é claro, ele contribui para isso na medida em que você não tem a percepção de que aquilo ali é um crime. Muitas vezes você recebe um convite ou vê eu vou dar um exemplo clássico, por exemplo, aqui no interior do Mato Grosso, esse ano nós fizemos uma ação onde, num determinado bar, uma pessoa anunciava uma oferta de emprego. E aí, homens jovens, né, que você não imagina, escravos, se colocaram numa posição de aceitar aquela oferta, entrar numa van, ir para um município para trabalhar, com a proposta de receber 2, 3, 4 mil, e quando chegou lá, alojamento precário, condições de degradância, trabalho sem interrupção, quer dizer, sem intervalo para descanso. E aí você pensa, poxa, será que essas pessoas são tão desinformadas assim, são tão ingênuas a ponto de... Mas é assim, né? Às vezes locais que não tem sinal para internet, para ligação. Às vezes né? Local que não tem sinal para comunicação, né? E a questão salarial muito precária, você recebe, não recebe, às vezes não recebe, aí não tem como voltar, porque você também não recebeu ainda. Vezes, então, vai acumulando dívidas. É uma questão muito complexa, muito ampla, né? O tráfico de pessoas, ele realmente é uma questão muito ampla. Nessa situação, como fazer para denunciar? Ou, na verdade, assim, se a pessoa suspeitar, quem ela deve procurar? É a Polícia Militar mesmo? Tem algum outro órgão da própria... Olha, a melhor forma de fazer a denúncia é no Disque 100. O Disque 100 é um número da Secretaria de Direitos Humanos. Através dele, é uma ligação gratuita, você vai ser direcionado, aliás, a denúncia vai ser direcionada para o órgão competente. Então, existe uma rede, o comitê, por exemplo, ele tem representação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, da ABIN, de vários órgãos, secretarias, setas, Secretaria da Educação, órgãos, tem muitos. Então, a rede governamental, ela está ali. Quando a ligação chega lá na CDH, na Secretaria de Direitos Humanos, ela é distribuída, se for trabalho escravo, para o Ministério do Trabalho. Se for alguma coisa ligada ao tráfico internacional de pessoas, Polícia Federal. Então, há essa distribuição. Agora, para a gente encerrar, Ney, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre a situação sobre o trabalho de vocês na Superintendência Regional do Trabalho e a situação dos garis aqui em Cuiabá, né? Parece que houve aí um problema, está havendo troca aí da empresa, vocês querem buscar a garantia de melhores condições de trabalho para eles. Como é que foi essa questão dos garis? Olha, essa questão dos garis, nós iniciamos no mês de abril uma campanha chamada Abril Verde. Então, no bojo dessa campanha, nós fizemos uma ação no setor de coleta de resíduos aqui da cidade de Cuiabá. Para nossa surpresa, o que se encontrou lá foi uma situação muito ruim de condição de trabalho. Há 3 dias antes de iniciar a nossa ação fiscal, a gente soube, né, depois que chegou, que tinha havido um acidente com mutilação de um gari. Então, o que aconteceu é que nós lavramos um termo de interdição pesado, dado a grave iminência que foi encontrada lá, de lesão corporal para aquelas pessoas, e essa questão foi judicializada, esse processo correu. Eu sei que hoje a situação é que a empresa está deixando a coleta aqui na cidade de Cuiabá e outra empresa, a segunda colocada no processo licitatório, vai assumir, né? Nós temos a preocupação de que os problemas encontrados com a Ecopav não se repitam nessa nova empresa. Então,
eu acho que ainda essa semana nós vamos fazer uma solicitação para uma reunião com o sindicato dos coletores de lixo, com a próxima empresa, com a prefeitura, com a Câmara, que é quem faz a fiscalização, né, do Poder Executivo. E aí, numa mesa, vamos sentar e vamos mostrar que hoje o setor de coleta de resíduos aqui da cidade de Cuiabá passa por problemas que ferem a dignidade do ser humano, que aquelas pessoas não podem estar vivenciando o que está acontecendo. Há um nível também muito grande de subnotificação de acidentes e o Ministério do Trabalho está atento, está preocupado, a Auditoria Fiscal do Trabalho ter esse olhar cuidadoso e certamente a gente vai conseguir chegar numa equação aí que seja boa para todos os lados, melhorando a coleta. Porque no momento social e econômico que o Brasil passa, com desemprego, que Mato Grosso não está tão pior que muitos outros estados, né, mas há desemprego, as pessoas têm medo, certamente, de denunciar e, de repente, sofrer como uma sanção a perda do seu trabalho, né? É por aí que passa essa subnotificação. O que eu quis dizer de subnotificação não foi no sentido da denúncia, mas sim do comportamento da empresa frente aos acidentes de trabalho lá encontrados. Então, quando nós fizemos a inspeção, o que a gente viu é que tinha muito acidente típico e ela não fazia abertura de CAT, por exemplo, né? A comunicação do acidente do trabalho, ela não fazia. Então, o relato... Que é uma situação obrigatória, né? Que é uma situação obrigatória, lógico. O relato dos empregados, as entrevistas que foram feitas, os depoimentos que foram colhidos, eles iam nesse sentido de, ora, todas as vezes que há um acidente aqui na empresa, a culpa nunca é da empresa, é sempre do empregado, é sempre falta própria do empregado. E a gente sabe que não é assim, né? Porque é muito estranho quando você está numa atividade, como é essa atividade de insalubridade grau máximo, uma atividade de risco, e você nunca teve a oportunidade de fazer um treinamento, por exemplo. Como é que se concebe um coletor de lixo nunca fez um treinamento para fazer a coleta de lixo? Então ele vai se acidentar, porque ele não sabe quais são os riscos que são inerentes àquela atividade. Ele pode ter experiência da vida toda de ter coletado lixo lá na casa dele, de ter já trabalhado com isso, mas ele precisa treinar, porque às vezes é um pérfuro cortante, ele por não conhecer o risco, se acidenta. Está ok, Ney. Muito obrigada pelas suas informações e vamos continuar acompanhando, inclusive, essa situação dos garis, né? Isso daí acho que ainda é pauta aí pela frente. Porque, vamos sim. Eu estou sempre à disposição, o Ministério do Trabalho está sempre à disposição, a Autoria Fiscal do Trabalho, sempre que convidada, virá aqui com o maior prazer. Tá ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o Ney Alexandre de Brito Costa, auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso, e ele é também da coordenação colegiada do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Mato Grosso. Falamos sobre essa situação de tráfico de pessoas, de assédio que existe ainda para trabalho similar a escravo, para exploração sexual, né? Então, ele trouxe informações importantes, alertas importantes para você acompanhar aí, desconfiar ou mesmo acompanhar os seus filhos, porque aí no caso de exploração sexual, as adolescentes são as maiores vítimas. Então fica aí esse alerta para você. Falou também um pouco da situação dos garis em Cuiabá, que estavam com situação, com problemas sérios no trabalho por omissão da empresa. Então está tendo essa troca aí. Nós vamos continuar acompanhando essa situação, né? É importante, e aí eu vou repetir para você. Se você tiver qualquer situação que você desconfie que possa haver aí uma má intenção, né, ou de repente já aconteceu, denuncie. Aqui a dica que ele deu, diz que 100. Isso aí é impossível a gente esquecer, né? É só você discar o número da Secretaria de Direitos Humanos, né? É o Disque 100, e aí você faz a sua denúncia. Aproveite e compartilhe também essa entrevista. Acesse o RD News do RD TV, o canal do RD News no YouTube e também no Facebook, e mande para frente essa informação, que isso é muito importante, é cidadania, é direitos humanos, é também informação para você, para de repente alguém que esteja próximo numa situação dessa, ok? A gente se vê então numa próxima com outros temas aqui no RD TV.